Queridos amigos, companheiros de Ideal Espírita, boa noite. É uma alegria para o nosso coração podermos estar reunidos, mesmo que virtualmente. É sempre muito bom podermos entrelaçar as nossas vibrações, os nossos corações nessa convivência fraternal. E a nossa vinculação com a Umevor está em plena sintonia, porque desde que fomos convidados a poder realizar esse trabalho na noite de hoje, com este tema muito interessante para as nossas reflexões, a convivência entre os 12 apóstolos, os 12 escolhidos por Jesus, e as suas correlações com os espíritas na atualidade, nós estávamos pensando qual a forma poderíamos começar as nossas reflexões. E então, iríamos iniciar justamente com o discurso apostólico. Esse discurso que nós acabamos de escutar, este pequeno trecho do vídeo que foi exibido, de um filme muito famoso falando a respeito de Jesus, onde, naquela manhã, em Cafarnaum, depois de Jesus nomear os seus 12 seguidores, os 12 apóstolos, ele realizou este sermão que ficou conhecido como discurso apostólico, que daria diretrizes muito seguras para que os seus seguidores pudessem não apenas trabalhar junto dele, mas depois dar continuidade ao trabalho. Na noite de hoje, nós vamos fazer uma pequena parte expositiva, dando ensejo à abertura do nosso tema, e logo após, nós abriremos o espaço para que todos possam trazer considerações, questionamentos, se for o caso, para a nossa troca de experiências, visto que esse nosso encontro é um diálogo entre amigos da Umevor. Quando Jesus esteve aqui na Terra, realizando o seu trabalho da divulgação das boas novas de alegria, ele contou com 12 homens, que foram as testemunhas oculares para estar ao seu lado, participar junto com ele da divulgação do Evangelho. E esses homens que Jesus chamou eram pessoas comuns, homens do povo, pessoas que tinham suas famílias, que eram pais, que eram filhos, que eram casados, que tinham seu trabalho remunerado e que, no entanto, puderam abrir os seus corações para receber o convite, seguindo os passos de Jesus. Muitas pessoas acham que os apóstolos de Jesus eram espíritos perfeitos, mas, na verdade, eles não eram. Eram espíritos preparados, espíritos que foram convidados para estarem junto de Jesus, porque tinham as predisposições necessárias para que o trabalho pudesse se fortalecer. Mas eles tinham as suas dificuldades interiores, eles tinham as suas experiências diárias do cotidiano, bem parecida com as nossas, e é por isso que hoje o cristianismo é uma das maiores religiões do mundo, porque quando nós vemos os apóstolos de Jesus, os primeiros seguidores, nós nos vemos refletidos neles. E é por isso que seguimos os passos do meigo Rabi, com a certeza de que nós também podemos nos iluminar, também podemos nos transformar. Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, tem ocasião de dizer que nós somos os discípulos da Boa Nova. Como alunos, escolhemos como mestre o meigo Rabi da Galileia. Nós vamos buscar algumas dessas personalidades, alguns desses apóstolos que conviveram com Jesus, trazendo algumas situações que também estão presentes na nossa vida, na atualidade, e especialmente
fazendo essa correlação conosco, que somos espíritas, que abraçamos essa ciência, filosofia e religião, que nos dá também diretrizes muito seguras, pautada no Evangelho de Jesus. Há um dos apóstolos de Jesus, pouco comentado, pouco se fala a respeito dele, chamado Bartolomeu. Bartolomeu, segundo as páginas do Novo Testamento, ele foi convidado para conhecer Jesus através de um amigo chamado Filipe. Filipe, quando encontrou com Jesus, recebeu dele apenas uma frase, uma palavra: segue-me, e Filipe o seguiu. E tendo como amigo dileto Bartolomeu, ele vai correndo à casa do companheiro para lhe falar a respeito do Nazareno. E ao chamar Bartolomeu, para que ele pudesse vir conhecer o Messias tão aguardado pelo povo judeu desde há muito tempo, Bartolomeu pergunta: mas quem é esse homem? É o filho de José e Maria, o Nazareno. E então Bartolomeu sorri e diz: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Todos achavam que o Messias viria da grande Jerusalém, a cidade prometida. E então Filipe diz ao seu companheiro: vem ver com seus próprios olhos. E Bartolomeu vai com Filipe ao encontro de Jesus. Quando os dois estão ao lado do mestre, sem que Filipe dissesse nada, nem ao menos Bartolomeu, eis que o meigo Rabi, olhando nos olhos de Bartolomeu, lhe diz: tu és um israelita que não tem fingimento. Tá? Eu te vi assentado debaixo de uma figueira. E naquele momento Bartolomeu começa a chorar e ele diz: eu creio que tu és o Messias. E Jesus lhe diz: por que eu te disse tudo isso, tu crês? Pois segue os meus passos e tu verás maravilhas. Mais tarde, o benfeitor espiritual Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico Xavier, no livro Boa Nova, nos narrará também uma experiência com Bartolomeu muito propícia para a nossa análise da noite de hoje, que é quando Bartolomeu está envolvido por uma estranha melancolia, uma tristeza que abate sobre o seu coração. Ele era muito perseguido pelos seus familiares, especialmente pelo seu pai, pelos seus irmãos, pelo fato de seguir a Jesus. E ele considerava isso um peso sobre os seus ombros, que lhe trazia essa imensa tristeza. E no diálogo com Jesus, quando eles estão sozinhos uma noite, naquele colóquio, naquele conversação íntima, Jesus vai pontuando algumas questões para Bartolomeu, entre elas a morte de sua mãe. Bartolomeu estava sentindo um vazio com a despedida de sua mãe, embora ela tivesse falecido já há algum tempo. E era justamente isso que estava demovendo o coração de Bartolomeu, estava minando as suas energias. E ele chega mesmo a perguntar a Jesus se ele poderia sofrer pela morte da sua mãe. E o mestre lhe diz que é natural que nós tenhamos as nossas dores, os nossos sofrimentos perante o sepultamento dos nossos entes queridos, mas é preciso saber que eles vivem, que eles continuam uma nova realidade e que precisamos nos fortalecer enquanto estamos aqui na Terra para prosseguirmos a nossa jornada. Quando nós fazemos essa correlação com os dias atuais, especialmente conosco, que somos espíritas, nós podemos tomar dessa relação de Bartolomeu com Jesus alguns apontamentos muito interessantes. Primeiro, é essa relação dos dois amigos, Filipe e Bartolomeu.
Filipe convida Bartolomeu para conhecer Jesus. E Bartolomeu questiona se aquele nazareno era realmente o Messias. E Filipe toma um posicionamento muito curioso. Ele apenas diz: vem e vê com os teus próprios olhos. Isso é um grande ensinamento para todos nós. Muitas vezes, nas nossas relações diárias, até mesmo junto dos nossos familiares, com os nossos amigos mais próximos, ou com colegas de trabalho, quando relatam alguma dificuldade, alguma dor, a nossa vontade é de esclarecer, de mostrar o espiritismo, de falar sobre a consolação, o bom ânimo que nos traz as palavras dos benfeitores espirituais. Mas é preciso saber se o nosso interlocutor, é preciso saber se o nosso familiar, o nosso parente, o nosso amigo ou o nosso colega está disposto a receber aquela semente. É preciso que nós tenhamos uma relação de respeito com aqueles que estão ao nosso derredor, com as suas convicções religiosas ou a não convicção. Pois alguns se dizem ateus, alguns questionam a existência do Evangelho, de Jesus, e enquanto cristãos que somos e espíritas, nós precisamos dar o direito de cada um ser como que é e nós sermos o que somos. E assim nós teremos boas relações, demonstrando por meio dos nossos exemplos aquilo que realmente tocou a nossa alma, nos transformou e nos iluminou. Outro apontamento que Bartolomeu, na sua relação com Jesus, nos traz é que ele sentia, embora ao lado de Jesus, a melancolia. A melancolia que nos dias atuais seria chamada depressão, um dos males do século. Segundo os estudiosos, a grande maioria das criaturas que estão na Terra já vivenciaram, estão vivenciando, ou se não tomarmos cuidado, vamos vivenciar a depressão. Daí a importância de estarmos sempre vigilantes. E a depressão, ela surge na nossa vida por N fatores, por N causas. E no caso de Bartolomeu, era a despedida, o sepultamento da sua mãe na não aceitação, na intimidade do seu coração. A inconformação da morte dos nossos entes queridos verdadeiramente apresenta para nós um sofrimento, uma dificuldade ainda maior. E embora espíritas, muitos de nós ainda passamos por essas experiências de maneira muito dificultosa. Nós não estamos aqui falando a respeito da dor de um sepultamento, porque isso é real. Quando nós sepultamos uma mãe, um pai, um irmão, um filho, alguém do nosso convívio que nós muito amamos, é natural da nossa existência nós sofrermos. É a ausência física da pessoa que nós amamos. Mas quando esse sofrimento ele se transforma em revolta, em blasfêmia, em questionamento, isso gera dentro de nós grandes dificuldades, grandes tormentas, fazendo com que a nossa existência ela seja marcada ainda mais de experiências dolorosas. Então, a relação de Jesus com Bartolomeu, dentre esses casos que nós citamos, nos traz esse convite na nossa relação com as pessoas que estão à nossa volta, com as suas crenças, mas também nos fala a respeito da maneira que deveremos lidar com a morte, que é a única certeza que nós temos. Quem um dia nasce, um dia vai morrer.
Há um outro apóstolo de Jesus, também pouco comentado e conhecido, chamado Simão o Zelote. Ele fazia parte de um partido político daquela época chamado Zelotismo. Daí o nome Simão Zelote, para não ser confundido com outro apóstolo também conhecido, chamado Simão Pedro. Simão Zelote, ele abraçou esse partido porque eles defendiam o povo, os menos favorecidos, lutavam em favor dos direitos das comunidades que estavam assoladas pelo Império Romano, que cobravam altos impostos e queria usurpar do povo de Israel tudo aquilo que eles possuíam, todas as riquezas que eles tinham. E então os zelotes, eles procuravam trabalhar conscientizando, esforçando para que os direitos do povo pudessem ser respeitados. Contudo, com o passar do tempo, Simão Zelote percebeu que os zelotes, eles estavam utilizando da energia, da violência, para poder alcançar os seus desejos, para alcançar os seus objetivos. E para promover a paz, usavam da espada, usavam da guerra, usavam da violência. Isso fez com que ele pudesse se afastar um pouco do partido, quando ele conhece Jesus, que o convida a fazer parte de um outro partido, o Partido do Amor, e ele então abraça essa causa e torna-se um dos seguidores de Jesus. Esse apóstolo, ele nos traz um exame que devemos fazer enquanto espíritas, no que diz respeito à nossa relação com a política. De uma maneira geral, algumas religiões têm algumas barreiras quando se fala a respeito de política. E nós, os espíritas, no nosso movimento espírita de uma maneira geral, também temos essa dificuldade. É muito comum não falar-se a respeito deste tema dentro das nossas instituições, nas nossas reuniões doutrinárias, em nossas palestras e seminários. Porque acredita-se, conforme diz o velho ditado popular, que política, religião e futebol não se discutem, mas devem ser discutidos, pois, afinal de contas, fazem parte da nossa caminhada, do nosso dia a dia. Quando nós falamos que não devem ser discutidos nesse ditado popular, é porque, na verdade, quando se fala desses temas, nós queremos transformar o outro. Nós queremos que o outro seja do nosso partido político, abrace o nosso time do coração, ou seja, da nossa religião. E se torna, então, uma disputa de quem está correto. E uma discussão proveitosa é aquela que nós trocamos experiências. É aquela que nós trazemos as nossas posturas, as nossas convicções, escutamos do outro, aceitamos ou não, pelo bom senso examinamos aquilo que é bom e retemos, conforme nos ensina Paulo de Tarso. O que não devemos fazer é trazer partidarismos para dentro da nossa casa espírita. Ou seja, divulgando algum candidato, mesmo que ele seja espírita, mesmo que seja vinculado à nossa instituição, não fazer campanhas, não falar pró ou contra quem quer que seja. Mas o tema em si, como cidadãos que somos, ele precisa ser veiculado. E quando Jesus chama Simão Zelote, é como se ele estivesse também demonstrando para nós a importância de nós cumprirmos o nosso dever como cidadãos. Já que diz também um outro ditado popular, que cada povo tem o governo que merece. Então, nós precisamos nos conscientizar para que, dessa forma, consigamos fazer o melhor trabalho,
pois somos nós que escolhemos os nossos governantes, já que vivemos em uma democracia. Há um outro apóstolo chamado Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis, conforme narra as tradições da Igreja Católica, que traz uma passagem juntamente com Jesus, que também nos faculta algumas observações no que diz respeito à correlação com o nosso dia a dia. Judas Tadeu era embevecido quando escutava Jesus. A voz do mestre era como um favo de mel, adocicado, com mansuetude, com bonomia, sempre trazendo a palavra certa na hora exata. E um dos maiores desafios da criatura humana é a comunicação, é a forma com que nós verbalizamos. E Judas Tadeu, ele tinha uma voz que era como um trovão. Aquelas vozes que, quando fala, parece que está brigando. Muitas vezes, nas nossas famílias, nas nossas relações, nós conhecemos pessoas assim. Elas estão verbalizando e nós achamos que ela está brigando, que está falando ou gritado, ou com a voz, uma tonalidade muito severa. É o estilo de comunicação daquela pessoa. E assim era Judas Tadeu. E ele queria aprender a ter uma tonalidade mais amena, a fim de poder comunicar com as pessoas, poder levar a mensagem e não assustar aqueles que eram os seus ouvintes. Então, dialogando com Jesus, ele recebe do mestre a indicação para que ele pudesse praticar. Somente com a prática nós aprendemos a ter uma boa conversação, um bom diálogo. E Judas Tadeu ele foi praticar de uma maneira muito curiosa. Conta-nos o espírito Shaolin pela mediunidade João Nunes Maia no livro Aveluz. Ele, Judas Tadeu, ia às margens do Mar da Galileia, onde os peixes sempre estavam ali, e ele abria a sua boca para pregar. E quando ele ia falar, a sua voz era tão estrondosa que assustava os peixes. E eles saíam nadando, indo para a intimidade das águas. Então Judas Tadeu começou a aprender a modular a sua voz, de forma que ela se tornasse agradável, para que quando ele falasse, não pudesse assustar os peixes. E ele consegue, com o passar do tempo, é lógico que isso foi um trabalho que ele foi fazendo dia após dia, em que ele conseguiu verdadeiramente falar ali às margens do Mar da Galileia, sem que os peixes saíssem da borda, sem que eles se assustassem. Aqueles que fazemos o curso de oratória, seja pelo movimento espírita, seja os cursos de oratórias que existem na nossa sociedade, aprendem a também modular a voz, a trabalhar os recursos da boa comunicação, e alguns ainda dizem que uma das maneiras mais fáceis de nós fazermos isso é olhando no espelho, olhando para a nossa face, verbalizando bem as palavras, escutando a nossa própria voz, porque isso vai facilitar a nossa boa comunicação. E é claro que, junto dessa mensagem, nós temos aqui a mensagem da qualidade, porque a nossa comunicação também deve levar a qualidade, o teor elucidativo, positivo, verdadeiro. E esse é um convite também para a atualidade, principalmente nesses dias virtuais, em que pela internet nós estamos tendo tantas palestras, tantos seminários, tantas pessoas envolvidas na divulgação, mas nem todas com compromisso, com a responsabilidade, com o teor verdadeiro. Quando comunicadores que somos, precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós verbalizamos, com aquilo que nós trazemos como aqueles que levamos a mensagem
por meio da nossa oratória. E Judas Tadeu é para nós um grande exemplo em relação a isso. É claro que cada um dos apóstolos vão nos trazer os seus apontamentos, as suas relações com Jesus e vão muito nos ensinar. Mas conforme a nossa programação, nós gostaríamos de abrir agora o nosso espaço para que os nossos companheiros possam também trazer as suas contribuições, sejam questionamentos ou sejam apontamentos em relação aos 12 apóstolos e a relação de Jesus, bem como a correlação no nosso dia a dia. Estamos aí prontos para as nossas trocas de experiências. Bom, meus amigos, então, conforme nosso irmão Wellerson muito bem o disse, a nossa proposta é uma exposição dialogada, participação de todos, aqui vai ser sempre bem-vinda. Lembrando que nessas nossas rodas de conversa não tem certo, não tem errado, tem a possibilidade de trocarmos conhecimentos, experiências, compartilharmos as leituras que temos feito, enfim. E aí, nesse momento, é hora da nossa participação, para que o nosso trabalho fique ainda mais dinâmico, uma vez que qualidade a gente já percebeu que tem, porque o nosso irmão tem muito conhecimento, né? E disciplina também, 30 minutos cravadinho, conforme ele combinou que faria. Muito bom. Microfone aberto para quem desejar falar. Mas tem que ser um de cada vez. Se falar todo mundo junto assim, olha, a gente não vai entender. Um de cada vez, por favor. O Ellerson, você falou da importância, vou chamar de, você falou com outras palavras, mas vou dizer assim, da consciência política e da importância de se discutir, os espíritas discutirem, né, dialogarem sobre esse tema. Mas você sugere que essa discussão, embora você tenha falado que não na tribuna, como que você sugere, como que você considera que isso pode ser feito dentro da casa espírita? Nós sugerimos, Albucacis, que o tema seja abordado na casa espírita é na tribuna, nas palestras, quando, através das orientações dadas pelos benfeitores espirituais, nós temos uma mensagem, inclusive, muito produtiva, psicografada por Valdo Vieira, no livro Conduta Espírita, pelo espírito André Luiz, quando ele nos traz a conduta do espírita perante a política, nos trazendo vários apontamentos para que nós possamos meditar acerca desse assunto. O que não é conveniente é que nós utilizemos a tribuna para podermos fazer propagandas políticas para esse ou para aquele candidato, ou usar da tribuna para atacar esse ou aquele candidato. Mas no sentido de fazer a abordagem política, fazer uma análise da nossa responsabilidade como cidadãos, isso é muito importante em todas as religiões, porque como cidadãos, nós precisamos nos conscientizar do nosso papel para podermos, então, realizar o melhor pelo nosso país, pelo nosso estado, pelas nossas cidades. É nesse sentido. Mas então, você fala você considera, então, que responsabilidade como cidadão seria sinônimo de política? Sem dúvida que sim. Todos nós precisamos ser pessoas politizadas, pessoas que entendamos os processos pelos quais nós estamos vivendo para fazer as nossas boas escolhas. Ser bom cidadão também requer nós fazermos bons direcionamentos para que a nossa sociedade possa crescer. Afinal de contas, os nossos governantes,
eles são os nossos representantes, para que possam dar direcionamentos naquilo que nós achamos ser de melhor proveito para toda a sociedade. Posso falar? Por favor, Neide. O Wellerson, eu estava observando aí as características dos apóstolos que você colocou, né? E eu fiquei pensando aqui, os homens de hoje estão mais para Pedro, o bronco, aquele que já queria lá, que cortou a orelha lá do Malcolm, né? Porém, confiante, fiel, ou Tomé, descrente de tudo. Muito bem, Neide. Foi bom você ter nos trazido essa contribuição com esse questionamento, apresentando 2 outros apóstolos de Jesus, cada um deles com as suas características. Quando nós lemos as páginas do Evangelho, Simão Pedro talvez seja um dos mais citados por todos os evangelistas. Realmente ele foi a pedra angular do cristianismo, conforme Jesus o dissera quando o convidou, logo nos primórdios do trabalho, às margens de Cafarnaum. Mas Simão Pedro, nós observamos, não apenas pela leitura da Bíblia, como também pelo apontamento trazido pelos benfeitores espirituais, que muitas vezes ele era um homem arredio, um homem que falava sem pensar e depois chorava amargamente, era rude, às vezes tinha as palavras muito firmes, gostava de sempre ser o primeiro por ser o mais velho, para poder dar a sua opinião, para falar. E na sua relação com Jesus, o mestre, conhecendo intimamente a todos nós, foi moldando Simão Pedro, foi mostrando para ele situações em que ele precisaria aprender a lidar com esses seus arroubos. Nós temos uma passagem evangélica de Simão Pedro com Jesus, que se deu ali na cidade de Cafarnaum, quando Jesus cura a mulher hemorroíça, aquela que toca nas vestes de Jesus, no meio da multidão. E nessa passagem há uma situação muito pontual que às vezes nós lemos e não nos damos conta da relação de Jesus com Simão Pedro, é que quando a mulher toca nas vestes de Jesus, ele para e pergunta: quem me tocou? E olha para Simão Pedro. E Simão Pedro, ele dá uma resposta truculenta para Jesus. Ele diz assim: Senhor, mas como vou saber quem te tocou? Todos querem te tocar. Não sei quem te tocou, mestre. E então Jesus diz para ele: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Quantas vezes nas nossas relações diárias nós tomamos essa atitude? Porque nós achamos que para perguntas óbvias não merecem respostas. E toda pergunta merece uma resposta. E muitas vezes as nossas respostas, elas são essas respostas que ferem, que magoam, que trazem apontamentos que muitas vezes as pessoas que estão nos escutando vão se sentir feridas pela forma com que nós verbalizamos. Mas talvez no contexto de Simão Pedro com Jesus, uma das passagens mais marcantes seja aquela da última ceia, quando Jesus avisa para Simão Pedro que naquele mesmo dia, antes que o galo cantasse, ele o negaria por 3 vezes. E Simão Pedro não pode compreender, porque Simão Pedro ama Jesus, reconhece o Evangelho, e logo depois da ceia eles vão para o jardim do Getsemane, onde acontece a prisão de Jesus, este fato citado pela Neide, em que Simão Pedro, para supostamente auxiliar Jesus, ele saca da espada de Malco, um dos soldados do Sinédrio, corta a sua orelha, decepa a sua orelha, e Jesus
aproveitando a oportunidade para ensinar a todos nós, pontuando a atitude de Simão, desembainha tua espada, porque quem pela espada fere, pela espada será ferido. E naquele instante, Jesus estanca o sangue que escorre da orelha decepada de Malco. Ele não cola a orelha, como muitas pessoas acreditam, e como está colocado em muitos filmes. O fato é que Jesus vai preso e Simão Pedro ele acompanha a prisão de Jesus de longe, envolvido em trapos para não ser reconhecido, e ele é reconhecido 3 vezes e nega Jesus. E quando o galo canta, ele cai dentro de si e cai na culpa, a culpa que envolve o seu ser de tal forma que ele fica tristonho, fica recluso dentro de si mesmo. E a relação dele com Jesus somente será restabelecida realmente quando em Cafarnaum, depois de ressuscitado, Jesus aparece para ele em espírito e tem o diálogo: tu me amas, tu me amas, tu me amas, 3 vezes. E ali, então, Simão Pedro encontra em Jesus o encorajamento para prosseguir. Quando tu eras jovem, tu andavas por onde querias. Mas agora que tu te tornas velho, tu andarás por onde meu Pai te enviar. E esse homem que negou Jesus por 35 anos a mais a sua existência, dedicou-se para a divulgação do Evangelho. Nós somos muitas vezes Simão Pedro. Nós somos muitas vezes esses homens, essas mulheres, que somos truculentos, mal-humorados, que falamos sem pensar, que ferimos, que magoamos e que temos negado constantemente o Evangelho de Jesus a partir do momento em que somos convidados a colocar em prática estes ensinamentos e não temos feito. Temos como que virado as costas para o Evangelho, seguindo nas nossas escolhas infelizes. Já Tomé nos traz um outro ensinamento, porque Tomé era muito racional. Mas a racionalidade que a doutrina espírita nos traz, ela precisa ser pautada em bases muito seguras. Nós não podemos gerar dentro de nós um cepticismo. A dúvida é importante, mas se ela se torna cepticismo, duvidando de tudo que existe, será muito prejudicial em nossa vida. E quando Madalena traz a notícia de que Jesus havia ressuscitado, estavam os 11 apóstolos reunidos com Maria no cenáculo, eis que Tomé gargalha e diz a Madalena que ele não acreditava. Porque Jesus pediu para que os apóstolos fossem a Betânia, porque ele queria falar com eles. E somente os 10 foram, Tomé não foi. E mesmo quando os companheiros de Tomé disseram a ele que Jesus tinha se manifestado, tinha aparecido a eles, Tomé duvidou novamente. E disse que só creria se metesse o dedo nas feridas. E eis então que Jesus aparece numa oportunidade, com portas e janelas fechadas: vem aqui, Tomé, e toca o teu dedo nas minhas feridas, porque bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Quantas vezes nós somos como Tomé? Somos estes que desejamos ver para crer, mesmo estando inseridos dentro da doutrina espírita, que nos demonstra essa fé raciocinada, que nos ensina a trabalharmos verdadeiramente para solidificar em nós os ensinamentos, mas nós ainda temos na nossa caminhada aquilo que se chama crença. E crença muda de um dia para outro. Quanta coisa nós acreditávamos e hoje já não acreditamos mais. Quantas coisas nós acreditamos hoje e amanhã vamos deixar de acreditar. É preciso desenvolvermos a sabedoria, porque a sabedoria ela permanece conosco. É a verdade que nos liberta, que não se modifica
jamais. É o convite para a nossa análise de que as dúvidas, elas são importantes. Santo Agostinho, no seu sermão, ele diz que Tomé duvidou para que nós pudéssemos crer. Mas é preciso que essas dúvidas, elas estejam pautadas na razão. Foi por meio de dúvidas que a doutrina espírita surgiu. Foi por meio de dúvidas que Allan Kardec compilou a primeira obra, o Livro dos Espíritos. É por meio de dúvidas que nós crescemos, que nós desenvolvemos. Então, hoje a humanidade, conforme a sua pergunta, Neide, ela vivencia essa dicotomia. Ora somos Simão Pedro, ora somos Tomé, mas o importante é nós verificarmos que ambos os apóstolos, embora errassem, embora tivessem caído, eles se levantaram. Porque Tomé, mesmo tendo duvidado, Tomé depois realizou um trabalho extraordinário e foi até a terras muito distantes da Índia, onde em Madras ele realizou a divulgação do Evangelho de Jesus. E ali foi morto, por amor ao Mestre dos Mestres. Então, os dois apóstolos, na sua relação com Jesus, também nos ensina bastante para as nossas relações na atualidade com o Evangelho. Wellerson, antes de passar a palavra para um desses nossos amigos que estão vestidos de azul, eu só não sei a ordem, que eles estão querendo fazer uma pergunta a você, mas eu não sei bem a ordem, se é a Adriana primeiro, se é a Amanda, se vai ser a Monique, a Paula, a Bianca, o Vicente, o Marcelo. Eu ainda não sei a ordem, não, mas eu sei que eles farão aí uma questão importante para você. Me chegou aqui a seguinte questão. Quando o nosso comportamento no dia a dia, enquanto espíritas, revela ou reflete bem o Bartolomeu que há em nós. Você citou algumas características aí do Bartolomeu, inicialmente a dúvida, né? Então a questão é, quando nosso comportamento no dia a dia, enquanto espíritas, reflete bem o Bartolomeu que há em nós. Nós citamos duas experiências de Bartolomeu quando nós nos referimos a ele. Uma delas foi em relação ao desejo de Filipe querer levá-lo para conhecer Jesus e a dúvida que ele trazia. E Filipe o convida para que ele pudesse ir ao encontro do Mestre. Quando nós estamos no nosso dia a dia, no relacionamento com as pessoas, muitas vezes nós temos esse desejo. Muitas vezes, nas nossas palestras, ao final delas, nós somos procurados, às vezes, por uma mãe, às vezes, por uma esposa, ou então por um marido, que diz assim, nossa, Wellerson, sua palestra foi muito boa, falou muito ao meu coração, mas eu queria tanto que a minha esposa estivesse aqui, que o meu marido estivesse aqui, que a minha filha estivesse aqui, mas eles não são espíritas. Eles são pessoas muito boas, mas não são espíritas. E nós dizemos, mas por que tem que ser espíritas? Já não são bons filhos? Boa esposa? Bom marido? Por que tem que se tornar espírita? Se onde se encontra, está se iluminando. É porque nós precisamos nos conscientizar, como espíritas que somos, que a doutrina espírita, ela responde sim às incógnitas humanas, mas ela traz essas respostas para quem está aberto. E nós já nos abrimos, nós aceitamos, nós nos conscientizamos, mas o outro não. E nós precisamos dar esse direito. Então, na nossa relação diária, principalmente com a nossa família, quando todos eles não abraçaram a mesma causa, nós sabermos respeitar a escolha de cada um. E no outro momento, Bartolomeu nos ensina a lidar com a experiência da morte. Há uma frase terrível no nosso movimento espírita, que diz assim, espírita não chora no velório de ninguém. Chora e deve chorar.
Dizem os estudiosos do comportamento humano, especialmente os psicólogos, que esse momento é o momento de fazer a nossa catarse, de colocar para fora a nossa dor, a nossa saudade, o nosso momento de despedida. Sigmund Freud, ele dizia: pranteie o defunto, chore aquele momento, sem revolta, sem lastimação, mas demonstremos as nossas emoções. Porque às vezes nós queremos mostrar muito fortes e depois vamos desenvolver outras enfermidades, justamente por estarmos colocando para dentro aquelas emoções e vamos viver na hora errada. Bartolomeu, ele trazia essa tristeza, essa melancolia, e pelo simples fato de dialogar com Jesus, pelo simples fato de colocar para fora aquelas suas angústias, ele já conseguiu dissipar da sua mente. Às vezes, expressando por meio das nossas palavras, os nossos sentimentos, isso desanuvia a nossa mente, nos auxilia a lidar com as experiências, porque às vezes a nossa caminhada, nós queremos também negar a morte. O ente querido falece dentro da nossa casa e nós queremos vivenciar como se ele não estivesse desencarnado, como se ele estivesse ali presente, inclusive no nosso movimento espírita. Existem casos de pessoas que relutam, mantêm os objetos pessoais da pessoa, cultivam a todo instante aquela lembrança, choram, questionam, e é preciso nós entendermos a morte como algo natural, que nos traz dores, mas que nós precisamos nos fortalecer justamente para conseguirmos seguir adiante. Sabe a fila aí, Ronald? Você falou que tem bastante gente para falar, eu não consegui anotar, mas quais são as pessoas aí que levantaram a mão, que o microfone está aberto aí, poderiam fazer a próxima pergunta. Microfone Ninguém? aberto. A Luísa. Luísa levantou a mão. É porque eu não estou enxergando todas as telas também. Abre o microfone, Luísa. Pois é, agora eu consegui. Uma coisa que eu gostei assim, de ouvir foi, né, a relação do Simão Pedro com Jesus, né? Ele se abriu, ele falava com Jesus, e Jesus, claro, né, compreende todo mundo. E nós, espíritas, eu passei uma dificuldade muito grande com isso, por isso que eu estou falando isso. Eu tive depressão. Então, eu não podia falar com as pessoas que eu estava com depressão, mas você é espírita e tem depressão, isso é falta de fé, sabe? Então, tem algumas coisas que o espírita sente e que não pode contar para o outro espírita. Com quem que ele vai se abrir, com quem que ele vai procurar ajuda, sabe? Aí tem que ser parte profissional mesmo, porque com os colegas, com os companheiros de doutrina, é difícil encontrar essa ajuda. Então, é uma coisa que a gente precisa repensar, né? O fato mesmo, nós conhecemos uma pessoa que o esposo morreu, ela ignorou, assim, ignorou, não, vou ser forte, vou continuar o trabalho e tudo. Depois, o que aconteceu? Uma depressão, porque ela não vivenciou aquilo também, né? Naquele momento de luto, de dor. A gente tem que viver o luto, a gente tem que viver essa dor, pôr para fora. E como, às vezes, as pessoas nos criticam, aí a gente se recolhe. E isso faz muito mal. Agora, o que é correto? A gente falar ou a gente se calar? Como que a gente deve agir perante essas pessoas que pensam assim, que é a maioria, infelizmente, para mim, pelo menos que eu conheço. O Evangelho de Jesus, Luísa, nos ensina que nós precisamos
analisar sempre a nossa postura, ter o bom senso de quando falar, de quando silenciar. As pessoas, elas têm o direito de pensar o que quiserem a nosso respeito, mas nós precisamos nos fortalecer para não nos deixarmos envolver pelo que os outros pensam de nós. Porque a ignorância, ela paira na mente de todos nós. E nós julgamos realmente as pessoas pela falta de conhecimento. Porque a depressão, conforme nós dissemos, tem diversas causas, algumas delas, inclusive, fisiológicas, onde nós precisamos buscar o tratamento conveniente, a ajuda terapêutica, os recursos espirituais, caso creiamos, no nosso caso como espíritas, buscarmos o apoio do evangelho, da tarefa, dos amigos. E nós precisamos saber lidar com as pessoas que estão ao nosso derredor, passando por essa experiência. Primeiro, sem julgá-las. Segundo, esperando o tempo de cada um. Porque de nada adianta nós falarmos para uma pessoa depressiva, tudo vai passar, a vida é uma beleza, olha ao seu derredor quantas pessoas estão sofrendo mais do que você. Porque naquele instante o depressivo acha que a sua é a maior dor. E tem sido, porque está experienciando aquilo na intimidade do seu coração. Daí a necessidade de uma ajuda terapêutica, porque embora nós tenhamos muitas vezes boa vontade de querer ajudar, nós não temos o conhecimento aprofundado a respeito da enfermidade para conseguir fazer com que a pessoa saia daquela condição. Além do que os medicamentos, quando necessários, eles ajudam a recompor substâncias que o nosso cérebro não está fabricando, ajudando ainda mais o pronto restabelecimento. Então, nós diríamos, Luísa, que nas nossas relações pessoais, não apenas em relação à depressão, mas a quaisquer outros assuntos que nós vamos dizer a alguém, contar a alguém, nós precisamos ter o fortalecimento de saber que uma pessoa, quando escuta a nossa história, o nosso problema, a nossa situação, ela tem uma visão, que pode ser uma visão correta, uma visão equivocada, uma visão de julgamento, uma visão de apoio, mas nós é que precisamos estar prontos de lidar com aquela experiência para retirarmos o que for melhor e seguirmos adiante. Até um ditado popular que diz que os cães ladram e a caravana passa. Devemos seguir adiante, não nos deixando envolver. Mas como nós somos muito influenciáveis pelo que os outros pensam, então nós preferimos nos fechar dentro de nós mesmos, e isso gera também muitas dificuldades. Porque ficar guardando somente para si as situações, isso muitas vezes o indivíduo não consegue trabalhar a intimidade e vai trazendo outras consequências, inclusive físicas. Porque diz, por exemplo, o espírito André Luiz no livro Sinal Verde, que quem alimenta rancor, mágoa, desenvolve problemas cardíacos e respiratórios. Então, seria melhor resolver o problema da mágoa, do ressentimento, quando ele ocorreu, quando alguém nos feriu, nos magoou, nós pudéssemos, então, nos assentar, conversar sobre aquilo, porque ficar remoendo durante anos e anos aquela situação, trazendo, então, dificuldades para a nossa caminhada. E nas nossas relações com os outros, é preciso nós desenvolvermos também a compaixão, de entender a dor do outro, sentir a dor do outro e poder auxiliar da melhor forma possível. O Wellington, a Bianca, ela está com a mão levantada. Creio que ela tem uma pergunta para você. Pode falar, Bianca. O Wellington, eu não sei se é possível, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre capítulo 7 lá do Evangelho, tem uma passagem no item 4, que fala sobre os filhos de Zebedeu,
e a indignação dos outros 10 apóstolos pelo pedido que a mãe deles faz a Jesus. Eu queria que você trouxesse isso para a gente e colocasse isso dentro da casa espírita. Essa passagem evangélica realmente toca o nosso coração. É aquele momento que Salomé, ela procura Jesus, acompanhada dos seus 2 filhos, Tiago maior e João, e pede ao mestre para que eles pudessem se assentar, um à sua direita e o outro à sua esquerda, no reino dos céus. Nós costumamos brincar que esse pedido só pode vir realmente de uma mãe que ama, uma mãe que quer o melhor para os seus filhos. E Jesus, ele traz com a sua sabedoria, porque ele nunca feriu a ninguém, ele traz com a sua sabedoria o entendimento a respeito desse pedido. Primeiro, ele diz a ela que não caberia a ele escolher quem vai assentar à sua direita, à sua esquerda, no reino dos céus, mas caberia ao seu pai que estava nos céus. E, além do que, eles estariam prontos para beber do cálice que eu vou beber. E os jovens, os 2 jovens, eram os apóstolos mais jovens que Jesus tinha, responderam em uníssono quase: nós estamos prontos, nós beberemos, como de fato beberam. Antes de nós comentarmos sobre esse pedido de Salomé a Jesus, é interessante nós analisarmos um pouquinho a relação deles com Jesus, porque quando Jesus os convidou para poder seguir os seus passos, eles estavam trabalhando com Zebedeu, e João, naquela época, tinha 16 anos de idade. Era um rapazote. Tiago maior é um pouco mais velho, bem mais alto, por isso chamado Tiago maior. E eles aceitam prontamente, deixam os seus sonhos de juventude para poder acompanhar Jesus por onde ele fosse. Foram os primeiros seguidores de Jesus, e João foi o único apóstolo que esteve com o mestre desde o momento que foi convidado, participando das bodas de Caná, até o último instante na cruz, quando ele acompanha os últimos momentos de Jesus ao lado de Maria de Nazaré. Quando nós observamos esse pedido de Salomé, é muitas vezes também o nosso desejo, seja para nós próprios, ou seja para os nossos familiares, aqueles que são mães, para os filhos, que eles tenham um bom lugar, que tenham um lugar reservado de alegrias no mundo espiritual. Mas todos nós sabemos, através dos próprios ensinamentos de Jesus, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Somos nós que semeamos, somos nós que construímos o nosso futuro, e é claro que a realidade do mundo espiritual ela dependerá daquilo que nós construirmos. Por isso Jesus pergunta: eles beberão do cálice que eu vou beber? Nós beberemos. Então, quando nós vemos uma situação dessas, quando nós almejamos estar em condições melhores, será que nós estamos predispostos a beber do cálice que Jesus bebeu? Porque quando aparecem as adversidades, porque nem tudo são flores na nossa vida, nós nos desesperamos, nós nos revoltamos, nós questionamos se merecemos ou não aquela experiência, demonstrando que nessas pequeninas coisas nós não sabemos lidar ainda com as dificuldades, para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento espiritual. Mas a vida é tão curiosa que, segundo consta, os historiadores narram, na última ceia, que foi o último momento de Jesus com os apóstolos, estava João assentado à direita de Jesus e Tiago maior à esquerda. E começa todo o processo de despedida dos apóstolos aqui da terra com Tiago maior. Tiago maior é o primeiro apóstolo que sela com amor a Jesus através da sua morte. Ele é morto a fio de espada em Jerusalém, amando
do imperador, do rei dos judeus, Herodes, e João é o último apóstolo a despedir-se da terra e foi o único que não teve morte violenta. Sua morte foi natural, já aos 102 anos de idade, muito embora tenha ocorrido aquele fato na ilha de Patmos, que todos nós conhecemos, em que ele é colocado num tacho de azeite quente fervendo, mas o seu corpo não se consumiu. Nós podemos observar que nos dias de hoje, como espíritas que somos, nós somos convidados também a dar esse testemunho. Mas hoje não mais o testemunho de termos a cabeça decepada, de sermos queimados vivos em praça pública ou devorados pelos leões, as feras, mas do enfrentamento de nós mesmos, do enfrentamento das nossas feras interiores, do enfrentamento da língua ferina daqueles que estão ao nosso derredor, da espada que às vezes estorcega nas nossas escolhas infelizes, querendo nos demover da nossa transformação interior. Hoje, o grande enfrentamento que nós temos é o testemunho, colocarmos em prática os ensinamentos que Jesus tem nos trazido há mais de 2000 anos e que a doutrina espírita tem alargado ainda mais a nossa mente. De certo que os outros apóstolos que conviviam com Jesus, eles tinham também as suas dificuldades e o ciúme é inerente à criatura humana, quando nós não somos seguros de nós mesmos. Porque Joana de Ângeles diz que o ciúme é um fenômeno de insegurança, onde nós achamos que o outro vai nos trocar a qualquer momento, porque vai encontrar alguém mais interessante, que diz respeito às relações amorosas, ou nas relações de amizade. Então, quando João é chamado o apóstolo amado de Jesus, é porque ele criou com o mestre essa afinidade. Ele pôde realmente demonstrar por suas atitudes que era um apóstolo que estava pronto a servir, a trabalhar. E os demais iriam trabalhar para isso. Iriam também transformar-se. Eram amados, sim, porque Jesus nos ama de maneira equânime. Ele não ama mais a um do que a outro. Mas pela sintonia e pela afinidade que nós formamos com ele, nós vamos restabelecendo a nossa caminhada, dando testemunho por onde passamos. Ô, Elerson, antes de passar a palavra aqui para Ivete, para Clari, Ana Maria também está bem pensativa ali, tenho certeza de que ela quer falar. Não é isso? Eu leio pensamentos, Ana Maria, tá vendo? Percebo claramente isso. Então, antes de fazer a pergunta aqui, eu vou aproveitar e vou deixar a Ana Maria falar. Tudo bem? Por favor, Ana Maria. Prazer te ouvir. Oi, Werderson. Prazer te ver novamente, mesmo que seja virtual. Eu estava pensando, quando a Bianca fez essa pergunta, eu estava pensando em João, o discípulo amado, né? Muito amado por Jesus, dito nas Escrituras. Mas aí eu estava pensando em Judas Iscariote, que também amava Jesus, mas estava equivocado. Então, eu estava tentando fazer uma relação para te perguntar a respeito esses dois lados, essas duas vertentes. Então, no Judas Iscariote, como a gente evitar estar equivocados também? Excelente pergunta. Estava esperando que alguém lembrasse de Judas Iscariotes, porque ele é muito importante também na nossa análise dessa noite, quando nós falamos da relação dos apóstolos com Jesus, trazendo para os nossos dias atuais. Judas Iscariotes, desde a sua juventude, o seu desejo era enriquecer. Ele queria ter uma vida mais abastada. Ele vivia numa pequenina aldeia chamada Queriote, e ele tinha esse anseio, desde sempre, para poder progredir. Foi quando ele mudou-se para Cafarnaum, que era uma cidade bem maior. Na aldeia em que ele vivia, jamais ele poderia conseguir o seu intento, e ele abre um comércio para poder
obter lucros. Então, ele vende peixes e quinquilharias. E, segundo consta, foi ali que Jesus o encontrou e chamou para que ele pudesse participar, junto com ele, das boas novas. E quando Judas Iscariotes é convidado por Jesus, logo depois de ser nomeado apóstolo, convivendo ali com os outros 11 seguidores, Jesus dá a Judas Iscariotes uma tarefa, um trabalho a ser cumprido. Ele se transforma o tesoureiro do grupo. Ele queria andar com a bolsa, porque a maior dificuldade de Judas Iscariotes era com o dinheiro. Então, ele propicia a Judas Iscariotes a aprender a lidar com os recursos financeiros e, principalmente, com os recursos escassos, já que eram poucos os proventos que os apóstolos possuíam. E Judas Iscariotes, ele leva a bolsa consigo. Jesus disse para ele: tome cuidado para que não seja o peso da sua bolsa motivo de derrocada. E ele vai seguindo com o mestre e reconhece em Jesus realmente o rei dos judeus. Mas a ideia, a concepção de rei daquela época, para o povo judeu, era um homem assentado no trono, de glória, de poder, que pudesse, através da sua autoridade, comandar o mundo conhecido, como Roma fazia. E era esse rei que Judas Iscariotes esperava e outros apóstolos. Então, Judas Iscariotes vai acompanhando todo o desenvolver de Jesus, as curas, as transformações geradas em várias pessoas. E ele fica esperando o momento propício que Jesus ia tomar o poder de Roma. E esse dia, para Judas Iscariotes, chegou quando Jesus foi recebido em Jerusalém com ramos de oliveiras nas mãos pelos judeus. Todos gritavam: o rei dos judeus, jogavam tapetes para ele passar, e Jesus abaixa os olhos. Quem recebia as oferendas era o jumentinho. E ele, então, ao chegar na cidade, quando todos esperavam um discurso inflamado para a grande guerra, Jesus silencia e vai para Betânia, esperando a quinta-feira, quando ocorre a última ceia. Judas Iscariotes, mesmo sendo advertido por Jesus ali na ceia, quando ele diz que um haveria de trair, quando João pergunta quem era, ele diz: aquele que meter a mão comigo no cesto de pão, este será o traidor. E Judas toca o seu dedo com o de Jesus e pergunta: sou eu quem vou te trair? Jesus lhe diz: tu o dizes, não eu. Ou seja, a escolha é sua. Ao contrário do que muitos pensam, Judas Iscariotes não reencarnou para poder entregar a Jesus. Foi uma escolha. E ele teve até o último instante. Emmanuel diz isso através da mediunidade de Chico Xavier, quando fala que no jardim do Getsêmani, quando Judas Iscariotes chega para beijar o rosto de Jesus, que era um símbolo de amizade, beijo na face não é traição, um judeu só beija na face do outro quando é seu amigo, era para dizer a Jesus: eu sou seu amigo e estou te dando essa grande oportunidade. Vai no Sinédrio e diante de Anás e Caifás mostre o seu poder. E então Jesus, naquele instante, diz para ele: amigo, a que vieste? Era o último momento para ele poder repensar. E ele fica aguardando que Jesus desse a reviravolta. E quando ele vê que Jesus tinha sido julgado, preso, e no dia seguinte levado ao pretório para Pôncio Pilatos, e a multidão pede a crucificação, quando começa a Via Crucis, Judas Iscariotes não suporta e busca o suicídio. Judas Iscariotes também se parece muito conosco, nos nossos equívocos. E a nossa ignorância, ela se dá por quê? Pela falta de conhecimento, pela falta da busca do entendimento. Porque às vezes nós lemos e achamos que já sabemos, mas precisamos ainda nos embrenhar, precisamos ainda nos instruir cada vez mais para não nos tornarmos pseudo-sábios.
Jesus, por diversas vezes, havia dito: meu reino não é deste mundo. Quando Judas Iscariotes questiona Jesus, o perfume que Madalena joga nos pés do mestre, lava. Senhor, mas esse perfume é muito caro, vamos lá vendê-lo e dar o dinheiro aos pobres? Jesus diz: essa mulher dá o que tem melhor de si. Demonstrando para Judas que esses valores que nós damos às coisas são efêmeros. Que o mais importante é aquilo que nós trazemos na intimidade do nosso coração. Judas Iscariotes está presente em nós, nas nossas fugas espetaculares. Não apenas no suicídio, na busca do autoextermínio, quando estamos frustrados, quando estamos infelizes ou culpados de algo que nós fizemos, mas também nas nossas fugas de enfrentamento das oportunidades que batem à nossa porta. Diante de um erro, por exemplo, quando nós erramos, nós precisamos ter essa capacidade de reconhecer o nosso erro, de corrigir e seguir adiante. Porque na contabilidade divina, o que mais pesou para Judas Iscariotes não foi aquilo que nós chamamos de traição, mas o que mais pesou foi o suicídio. Mas a misericórdia divina, que sempre se apresenta para todos nós, estenderá a mão a esse apóstolo, que nas sucessivas reencarnações vai burilar o seu espírito, culminando como Joana d'Arc, traída pelo seu próprio povo, dando seu amor a Jesus naquela existência. Alguém tem alguma pergunta? Não, eu vou fazer um apontamento. Bom, então vou falar, Welleson. Na verdade, assim, eu vou falar sobre 2 pontos. Um que me fez, o que me fez refletir com o vídeo do início, porque no vídeo, né, aquele vídeo de boas-vindas, né, do Sejam Bem-vindos, que mostra lá a reunião de Jesus com os apóstolos, que falam que 12 homens atenderam ao chamado de Jesus, né? E isso me fez refletir quando eu vi esse vídeo, porque naquela época Jesus chamou muitos e 12 homens atenderam o chamado. Me fez refletir que se Jesus estivesse entre nós hoje e chamassem muitos igualmente, quantos atenderiam? Será que seriam 12 somente? Mais? Então, assim, isso é só até para uma reflexão, talvez para correlacionar com nossos dias de hoje, né? O que entre hoje e na época de Jesus, mas isso me fez refletir quando eu vi o vídeo de início. Mas o que eu queria falar da sua exposição, quando você falou sobre algumas características de alguns, né? E você falou especificamente de Judas Tadeu, e falou da questão dele ter a voz forte, e até deu o exemplo dele chegar na beira do rio, né? Do riacho, se não me engano, e que ele, com sua voz, assustava os peixes, né? E que ele, então, precisou aprender a ser comedido, ele precisou dosar a sua voz. E quando a gente faz relação com os dias de hoje, nós vemos que hoje em dia existem muitos excessos, né? E que, de uma certa forma, a figura representada por Judas Tadeu, que teve esse trabalho de precisar se disciplinar para que ele fosse mais comedido, né? A gente precisa disso nos dias de hoje também, porque quantos de nós vemos aí vários excessos e nós mesmos cometemos vários excessos. Então, na verdade, aqui a gente vê a importância da disciplina. Não é uma questão de nos tolirmos, porque quando a gente fala em tolir, parece que nós estamos nos reprimindo. Mas não é o reprimir, como você falou, por exemplo, de nós, quando falou da morte, né? De nós não chorarmos e guardarmos isso. Nós estamos reprimindo. Mas não é no caso de reprimir, e sim nos disciplinar, para sermos mais comedidos, assim como Judas Tadeu identificou que ele precisava ser mais comedido na sua fala, para que aquilo não, de certa forma, não agisse negativamente para com os outros, né? Excelentes reflexões aí, Adriano, para todos nós, que realmente a experiência do nosso dia a dia vai nos convidando a podermos, pela vigilância e pela oração, ir moldando as nossas atitudes, nosso modo de falar,
os nossos pensamentos. E quanto a este questionamento que foi feito logo no início, no vídeo, que você levanta a questão agora, é uma resposta íntima que cada um de nós devemos buscar. Se hoje Jesus estivesse conosco, aqui, presencialmente, e nos convidasse a seguir os seus passos, se nós aceitaríamos. Porque uma característica que é unânime nos 12 apóstolos é que, quando eles foram chamados, nenhum pestanejou, nenhum pediu para pensar. Nenhum disse assim: eu vou lhe resolver um problema com a minha sogra, vou lhe resolver um problema com meu filho, vou lhe resolver um problema com o meu trabalho. Nenhum. Todos eles foram e aceitaram o convite, mesmo aqueles que não tinham nenhum contato com Jesus, que estavam conhecendo ele naquele instante. E nós temos sido convidados simbolicamente a todo instante da nossa vida. Jesus está muito mais presente do que nós imaginamos nas nossas vidas, por meio do seu evangelho. No entanto, nós temos a cada dia negado esse convite, temos virado as costas e não temos entendido a profundidade de nós aceitarmos esse convite para podermos iluminar o nosso ser e aqueles que estão ao nosso derredor. Wellington, nós estamos um tempinho assim, cronometrado aqui, pouco mais de 5 minutos, ainda dá tempo de participar. Mas só para pegar um gancho nessa sua fala, assim como não aconteceu anteriormente, nesse chamado de Jesus, nesse convite, para vincular a religião, não foi dessa forma? Necessariamente hoje, esse chamado de Jesus estaria atrelado a alguma religião? Ou os comportamentos em geral no dia a dia, o exercício responsável, por exemplo, da profissão, a relação solidária com um familiar, com um vizinho, são também aspectos aí desse chamado de Jesus? Há uma frase, Ronald, do padre Fábio de Mello, em que ele diz que na atual sociedade nós temos muitos religiosos, mas poucos espiritualizados. Que seria muito mais importante que nós fôssemos espiritualizados do que religiosos. É claro que a religião, ela nos dá uma base. A religião nos auxilia muito, que é uma forma de nós conectarmos com Deus. É um caminho, uma direção. Às vezes estamos perdidos, às vezes trazemos os nossos questionamentos interiores, as nossas dúvidas, os nossos conflitos, não sabemos como lidar com eles. E a religião, ela pode nos auxiliar a lidar com essas experiências. Mas é claro que, conforme diz o Espírito de Verdade, Allan Kardec, a igreja não salva ninguém. E aqui a igreja é qualquer denominação religiosa. O que nos liberta são as nossas atitudes, são os nossos pensamentos, aquilo que nós fazemos na nossa existência. Existem pessoas que se dizem ateias, que são muito mais espiritualizadas do que nós que nos encontramos reunidos, frequentadores de templos religiosos, que temos mantido apenas a aparência de bater no peito, de dizer-se espírita, mas que, em verdade, não demonstramos no nosso dia a dia. A proposta realmente é a vivência. Se tiver uma religião, isso ajudará bastante, mas se não tiver, isso não tem grande importância. Meus amigos, temos 2 minutinhos. Posso fazer um... Eu já ia dizer isso, eu sinto que Velusa quer falar. Wellington, relacionamentos. E, atualmente, né, a gente está muito na rede social, né? Muito mais do que eu gostaria de estar. E se fala muito hoje na rede social na cultura do cancelamento. E você expondo aí com as perguntas, eu concluí que Jesus, naquela época, foi cancelado.
nós, espíritas, né, no relacionamento, na casa espírita, seja ela presencial ou virtual, que continuamos nos relacionando, precisamos ficar atentos para não cancelar o diferente. Essa pergunta é bem profunda, Velúzia, no sentido de que nós precisamos estar atentos às nossas escolhas para fazer as boas escolhas. Quando nós temos uma enxurrada de informações, porque hoje nós estamos vivendo a era midiática, onde a todo instante no nosso celular nós recebemos mensagens as mais variadas, sejam aquelas altruístas, como aquelas que denigrem, aquelas que colocam uns contra os outros, aquelas que trazem a notícia trágica. E é preciso nós fazermos uma seleção e tomarmos cuidado que essa seleção ela não cancele aquilo que é produtivo na nossa vida. Naquela época, os profetas, todos eles foram perseguidos, foram mal compreendidos, porque a população, de uma maneira geral, estava envolvida em outros tipos de escolhas. Não tiveram a capacidade de compreender a profundidade dos ensinamentos que eles trouxeram. E com Jesus não foi diferente. Mas agora, nesse grande processo de transição que nós estamos passando, essa nova era que está se adentrando à Terra, é necessário que nós comecemos verdadeiramente a procurar fazer os melhores direcionamentos, as melhores escolhas, para não cancelarmos aquilo que realmente é produtivo na nossa vida, virando as costas para a verdade, que é a verdade que nos ilumina, é a verdade que nos liberta e que nos dá direcionamentos para o nosso dia a dia. Mais alguém? Mãozinha levantada aí. Senão nós vamos... Ronald, chegou uma pergunta para mim, mas eu acho que já está em cima, né? A gente pode combinar com o Ellerson para que ele seja... O Ellerson, até eu gostei da pergunta, porque eu sempre tive vontade de fazer essa pergunta, mas fizeram. Quais seriam as consequências para a missão de Jesus, o Evangelho, né, a boa nova que ele trouxe, se, para compor o apostolado dele, ele tivesse escolhido também mulheres, já que na época a mulher era tão desvalorizada? Quais seriam as consequências para a missão dele? Mas Jesus não excluiu as mulheres, muito antes, pelo contrário. Ele foi o maior feminista que o mundo já conheceu. Jesus incluiu as seguidoras como grandes trabalhadoras da sua seara. Entre elas, a figura extraordinária de Madalena, que realizou um trabalho especialmente junto àqueles que eram os mais renegados da sociedade, os leprosos, e junto deles levou a esperança, levou o bom ânimo, levou a alegria de viver. A mulher hemorroíça, conta-se que ela também foi uma grande propagadora da mensagem, Verônica, que deu o seu testemunho, que levou a mensagem ao povo da sua cidade, Cesareia de Filipe, demonstrando que Jesus fizera por ela, transformando a muitos corações. A mulher adúltera, que seria apedrejada em praça pública, e que Jesus dá-lhe uma nova oportunidade, diz a benfeitora Amélia Rodrigues, que ela foi para uma terra bem distante de Tiro, e ali fundou numa casa, uma instituição para ajudar aos necessitados do caminho, falando do Evangelho de Jesus, ao ponto de receber, 10 anos depois, o marido que chega leproso, e ela o acolhe com amor, dando testemunho da sua transformação interior. Então, as mulheres, elas estão mais presentes do que nós imaginamos. Talvez elas não apareçam, elas não saltem aos olhos,
como esses 12 seguidores de Jesus, os 12 apóstolos, mas todas elas tiveram a sua importância. As mulheres do Evangelho, as mulheres piedosas, que na hora que Jesus mais precisou, foram as únicas que estiveram ao lado dele. Salomé, Maria, sua mãe, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, Joana de Cusa, essa mulher extraordinária que pôde dar o exemplo dentro do lar. Elas, talvez, na época, não tinham espaço devido para falarem aos grandes multidões, como os apóstolos falavam, mas elas fizeram um trabalho grandioso da exemplificação para as minorias, para aqueles que estavam ao seu redor e puderam ver o que o Evangelho é capaz de fazer nas suas vidas. Muito bem. Meus amigos, então, chegamos aqui ao final de mais esta atividade. Muita alegria para nós, né? Muito conhecimento, essa troca realmente enriquece muito. Agradecer demais o nosso amigo Ellerson, né? De uma agenda muito extensa de trabalho, ainda assim nos atende com tanto carinho, com tanta boa vontade e com tanto conhecimento, né? Então, nós temos muito a te agradecer, meu amigo, e que mais e mais vezes nós estejamos juntos nessa caminhada de construção de conhecimentos, compartilhando os sentimentos aqui, né? De vibrações positivas. Fica a nossa gratidão, tá? E que você esteja muitas e muitas vezes aqui conosco. Se não pudermos presencialmente ainda, pelo menos que virtualmente nós nos encontremos, né? Leve o nosso abraço fraterno aos amigos lá do Centro Espírita Irmã Sheila, né? Onde você trabalha, o seu grupo, e para todos os lugares por onde você passa, tenha certeza que a Almevor tem muito carinho, muito respeito, muita admiração pelo seu trabalho. Queremos agradecer também, hoje nós tivemos aqui, também para nossa alegria, 65 participantes, né? 65 amigos queridos, corações que vibram junto com os trabalhos da União Municipal Espírita de Volta Redonda e que muito nos alegra, né? Essa convivência, esses relacionamentos que nós estamos aqui cada dia mais fortalecendo. São 14 casas espíritas aqui representadas para nossa gratidão. Certamente, muitas e muitas vezes, vamos ainda nos encontrar dentro desse próprio tema, tratando da nossa convivência, dos relacionamentos, buscando sempre no Evangelho esse roteiro de luz para a nossa caminhada, para fortalecer em nós as virtudes saudáveis, positivas e que engrandecem as nossas relações. Então, a nossa gratidão a todos. Vamos fazer a nossa prece e logo após vamos chamar aqui de mais um mimo da Almevor para todos nós, tá bom? Então, que os nossos pensamentos estejam elevados ou continuem elevados, já que o trabalho por si só realizado aqui é uma prece, para que possamos, Jesus amigo, neste momento, manifestar a nossa gratidão. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, nosso Pai. O anjo da guarda que vela por cada um de nós, o nosso muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Que pena, acabou. Acabou por hoje. Olha só a nossa cara de felicidade com a participação de todos vocês. E já estão convidados para uma próxima roda de conversa. Teremos outras, muitas outras, com temas interessantes. Convide um amigo, uma amiga para participar também conosco. Estamos gratos a todos. Até a próxima. Então, até a próxima, né? Nossa gratidão, nosso carinho. Ellerson, mais uma vez, nosso muito obrigado.
Tchau, tchau. Boa noite a todos, até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Edson. Muita paz. Boa noite, obrigada, boa noite. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Muita paz a todos. Boa noite. E Luísa? Tudo bem? Graças a Deus, foi ótimo. Tá bom. Olha o Sandro aí. Um abraço. Tudo de bom para você.